Diante de nós, desenrola-se uma história tão profunda quanto comovente. Uma jornada que nos leva dos corredores imaculados de um prédio corporativo à realidade crua das ruas. É a história de Eduardo, um homem de sucesso aparente, cuja vida meticulosamente planejada é subitamente interrompida por um encontro inesperado. Um encontro que desafia suas convicções, desperta sua compaixão e o leva a questionar o verdadeiro propósito de sua existência. Mas em uma dessas manhãs cinzentas, tudo muda. Eduardo se depara com uma figura pequena e desamparada nas ruas agitadas da cidade. Então, enquanto nos preparamos para mergulhar nesta história poderosa e comovente, deixe o seu like e se inscreva no canal Caminho da Emoção. E então, sem mais delongas, vamos começar. Eduardo era um homem bem-sucedido, com sua gravata impecavelmente alinhada e sua postura sempre séria. Ele comandava sua empresa com uma precisão quase cirúrgica, movendo-se pelos corredores imaculados do prédio corporativo com a determinação de um general em um campo de batalha. No entanto, por trás da fachada de sucesso, Eduardo escondia uma crescente insatisfação. Cada manhã começava da mesma maneira, com o estridente alarme de seu despertador, arrancando de um sono inquieto e lançando diretamente em mais um dia de monotonia. As horas se desenrolavam em uma sucessão entorpecedora de reuniões intermináveis, planilhas intermináveis e ligações intermináveis. A vida de Eduardo era um ciclo vicioso, onde cada dia se fundia com o próximo sem oferecer nada além de um sentimento de vazio. Foi em uma dessas manhãs cinzentas e previsíveis que tudo mudou. Enquanto ele se apressava pelas ruas movimentadas da cidade em direção ao escritório, uma figura pequena e desamparada chamou sua atenção. Era uma criança de rua, desgrenhada e descalça, com grandes olhos tristes fixos em algum ponto distante. Eduardo hesitou por um momento, desviando o olhar como tantos outros faziam. Mas algo dentro dele o compelou a parar. O menino se aproximou, estendendo a mão em um gesto suplicante. Seus dedos finos tremiam ligeiramente, e o silêncio entre eles parecia carregar o peso de todo o sofrimento do mundo. Eduardo sentiu um aperto no peito, uma mistura de compaixão e desconforto que o deixou sem palavras. Por um momento, o tempo pareceu congelar quando seus olhares se encontraram. E naquele momento fugaz, Eduardo viu refletida nos olhos da criança a verdadeira essência da humanidade. Vulnerável, frágil e necessitada de cuidado. Era como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos, revelando um mundo de possibilidades além das paredes de seu escritório de vidro. O menino ficou ali, diante de Eduardo, como uma figura retirada de um conto sombrio. Seus traços eram delicados, mas a sujeira que cobria seu rosto revelava uma vida dura desprovida de cuidados. Seus olhos, grandes e tristes, pareciam janelas para um mundo de dificuldades que a maioria das pessoas nunca conheceria. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta quando o menino estendeu a mão, não em um gesto de demanda, mas de súplica. Ele não pediu muito, apenas um pouco de comida, talvez uma moeda, ou até mesmo apenas um olhar compassivo. Mas suas palavras pareciam ecoar além do espaço físico entre eles, tocando algo profundo dentro do empresário. Por um momento, Eduardo ficou paralisado, seus pensamentos girando em um turbilhão de confusão. A indiferença habitual que ele havia cultivado ao longo dos anos clamava para que ele seguisse em frente, ignorasse a dor do menino e continuasse sua jornada sem olhar para trás. Mas por uma fração de segundo, um lampejo de empatia brilhou em sua mente, desafiando-o a reconhecer a humanidade naquele encontro inesperado. As mãos de Eduardo se fecharam em torno da alça de sua maleta enquanto ele lutava com a batalha interna entre o dever e o desejo.
Ele sabia que tinha o poder de mudar a vida do menino com um simples gesto de generosidade, mas também entendia as consequências de abrir seu coração para o sofrimento do mundo. Finalmente, após um momento que parecia se estender por uma eternidade, Eduardo cedeu. Um suspiro escapou de seus lábios quando ele tirou algo do bolso, não apenas para oferecer uma esmola, mas para estender a mão em solidariedade e compaixão. E nesse breve instante, a linha entre o empresário implacável e o ser humano compassivo começou a se desfazer, revelando um novo caminho a seguir. A noite após o encontro com o menino de rua foi como uma longa jornada pelos recônditos mais profundos da mente de Eduardo. Ele deitou em sua cama confortável, mas os lençóis macios pareciam estar envoltos em uma névoa de inquietação. As memórias do rosto do menino, com seus grandes olhos tristes, ecoavam em sua mente como um refrão persistente. Eduardo se virava na cama, tentando em vão encontrar uma posição confortável para descansar. Mas sua mente estava muito agitada, cheia de perguntas sem resposta e um senso de urgência que o impelia além dos limites de sua vida confortável. Cada vez que ele fechava os olhos, via novamente a imagem do menino, sua figura frágil silhueteada contra o cenário desolado da rua. A expressão da criança era uma mistura de necessidade e resignação, como se ele já esperasse o próximo gesto de rejeição ou indiferença. E, pessoal, antes de continuarmos com nossa maravilhosa história, gostaria de fazer por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal Caminho da Emoção. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários o que estão achando do vídeo até agora. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Obrigado pelo seu apoio. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas cortinas entreabertas, Eduardo soube que não podia mais ignorar o chamado da compaixão. Uma determinação silenciosa o dominou, firmando-se em seu coração como uma promessa solene. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida seguiria um novo curso, um caminho iluminado pela luz da empatia e do serviço aos outros. Com um suspiro de resignação e determinação, Eduardo levantou-se da cama. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio de sua casa, mas ele não se sentia mais sozinho. Com a determinação ardente de alguém que encontrou um propósito maior, Eduardo mergulhou de cabeça em sua nova missão de vida. Ele sabia que não podia mais ignorar o chamado da compaixão que o despertara naquela fatídica manhã. Abandonando sua agitada vida empresarial, Eduardo começou a traçar planos para seu projeto social. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, desde a localização do abrigo até os programas educacionais que seriam oferecidos. Ele investiu não apenas seu tempo, mas também seus recursos pessoais, ciente de que estava se comprometendo com algo muito maior do que qualquer lucro financeiro. A fundação do projeto social era árdua e desafiadora, mas Eduardo estava determinado a superar todos os obstáculos que surgissem em seu caminho. Ele recrutou uma equipe dedicada de voluntários, pessoas que compartilhavam sua visão de um mundo onde nenhuma criança seria deixada para trás. Juntos, eles trabalharam incansavelmente, transformando uma ideia simples em uma realidade tangível. O abrigo começou a ganhar forma, um refúgio seguro para as crianças de rua que há muito tempo eram negligenciadas pela sociedade. Eduardo não se contentou em apenas oferecer comida e abrigo. Ele queria oferecer uma verdadeira oportunidade de mudança e renovação. Assim, programas educacionais foram implementados, dando às crianças acesso à educação que lhes fora negada anteriormente. E, mais importante ainda, ele lhes ofereceu esperança, a crença de que, apesar das adversidades, um futuro melhor era possível.
À medida que o projeto social crescia e se expandia, Eduardo encontrava uma nova fonte de realização e felicidade. Cada sorriso nos rostos das crianças que ele ajudava era uma recompensa mais valiosa do que qualquer sucesso empresarial que ele já tivera. E ao olhar ao redor do abrigo que construíra com suas próprias mãos, Eduardo sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. O caminho da compaixão provou ser uma jornada cheia de desafios e adversidades para Eduardo. Ao mergulhar de cabeça em seu projeto social, ele se viu diante de obstáculos que jamais poderia ter previsto. A burocracia implacável foi uma das primeiras barreiras que Eduardo teve que enfrentar. Ele se viu atolado em uma miríade de formulários, regulamentos e procedimentos que pareciam projetados para atrasar e frustrar seus esforços. Cada passo à frente era acompanhado por uma montanha de papelada a ser preenchida e submetida, e Eduardo frequentemente se perguntava se seria capaz de superar esse labirinto administrativo. Além da burocracia, Eduardo também encontrou resistência daqueles que não compartilhavam sua visão altruística. Havia aqueles que zombavam de seu projeto, rotulando-o como uma loucura idealista ou um desperdício de tempo e recursos. Outros simplesmente não conseguiam enxergar além de seus próprios interesses egoístas, recusando-se a apoiar uma causa que não lhes traria benefícios pessoais tangíveis. Mas Eduardo não foi dissuadido por esses obstáculos. Ele sabia que o caminho da compaixão era difícil, mas estava determinado a continuar avançando, mesmo quando o mundo parecia estar contra ele. Ele encontrou força na fé inabalável em sua missão e na convicção de que estava fazendo o que era certo, independentemente dos desafios que enfrentava. Com cada obstáculo superado, Eduardo se tornava mais resiliente e determinado do que nunca. Ele aprendeu a navegar pelas águas turbulentas da adversidade com graça e firmeza, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E no final, foi essa resiliência que o levou além das barreiras que o separavam de seu objetivo final: oferecer esperança e ajuda àqueles que mais precisavam. À medida que os anos passavam, o projeto social de Eduardo florescia e se tornava uma âncora de esperança na comunidade. As crianças que antes eram abandonadas e esquecidas agora encontravam um lar amoroso e oportunidades para um futuro melhor. Eduardo se viu cercado por um mar de sorrisos radiantes e olhos cheios de gratidão, cada um deles um lembrete vívido do poder transformador da compaixão. No entanto, o verdadeiro milagre dessa história não estava apenas nas vidas das crianças que ele tocará, mas também na própria jornada de Eduardo. Ao se dedicar a servir aos outros, ele descobriu um propósito mais profundo do que jamais imaginara possível. Sua vida estava repleta de significado e conexão, e ele encontrou uma alegria que não podia ser comprada com dinheiro ou status. Em uma noite especial, quando o abrigo estava iluminado por luzes coloridas e o som de risos e música enchia o ar, Eduardo se viu refletindo sobre sua jornada. Ele olhou ao redor para as crianças brincando e rindo juntas, e seu coração se encheu de gratidão e humildade. Foi então que ele percebeu que, apesar dos desafios e obstáculos que enfrentará ao longo do caminho, cada momento difícil fora uma oportunidade para ele crescer e se tornar mais plenamente humano. E ao abraçar a compaixão e o serviço aos outros, ele encontrara o verdadeiro significado da vida. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de tons dourados e violeta, Eduardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo e às crianças que havia acolhido: continuar espalhando luz e amor pelo mundo, um ato eterno de gratidão pelo presente da compaixão que havia transformado sua vida para sempre. E assim, com um coração transbordando de gratidão e esperança, Eduardo encontrou sua própria paz e felicidade, sabendo que, no final, o amor sempre vence.
À medida que chegamos ao final desta emocionante história, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a você. Obrigado por acompanhar esta jornada de transformação e compaixão ao lado de Eduardo e das crianças que ele ajudou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Caminho da Emoção para continuar recebendo conteúdo inspirador como este. Esta é uma história de transformação e renascimento, de como um encontro fortuito pode abrir os olhos de uma pessoa para um mundo de possibilidades além de suas próprias ambições egoístas. É uma história que nos desafia a questionar nossas próprias prioridades e a abraçar a compaixão como um guia para uma vida mais significativa e gratificante. Essa é uma história que toca o coração e desafia suas convicções. Obrigado pela sua presença e apoio. Até a próxima vez.